Oi, eu sou o Caneco e eu gosto de falar sobre arte, cultura e consciência. Hoje, aqui um dia super frio no aquário de Osaka, já no final do dia, começo do ano. E, enfim, vou mostrar um pouquinho do que eu consegui aqui pra vocês nesse dia gelado. Bora! E aí galera, hoje mais um dia aqui em Osaka. Hoje eu vim visitar o aquário Kaiokan aqui de Osaka. Ele é um dos maiores aquários do mundo. Tô super cansado hoje, parar de planejar uma coisa em cima da outra nas viagens, fico muito sobrecarregado. Mas enfim, eu já tinha o ingresso, precisava vir. E arrumei um pouco as malas e já perdi todos os filtros aqui dessa câmera, que são bem pequenininhos. Já rasguei roupa, a viagem tá uma loucura. Mais um dia super gelado aqui, tá muito frio, acabou de chegar uma frente fria, já tava bem frio, agora tá muito frio. Eu acho que eu tô com umas 5 camadas de roupa hoje e uma delas é térmica e eu ainda tô morrendo de frio. E vamos lá, ainda bem que é um lugar fechado, né? De noite eu vou pra um passeio a céu aberto de noite, vamos ver. Em outras cidades aqui já tá até nevando, é que aqui não é uma cidade que neva geralmente, mas vamos lá. Esses dias eu tava refletindo sobre como a gente coloca tarefas muitas vezes uma em cima da outra e a gente acaba encolhendo tempo de pensar, seu tempo de sentir, sabe? Eu acho que, por exemplo, eu já pratico meditação aí há um tempo, mas de uma forma super inconsistente. E quando eu pratico meditação por um período bom, assim, um período regular de tempo, eu percebo que fica mais fácil você ficar no silêncio, você ficar sem fazer nada, sabe? Parece que você tá sempre colocando alguma coisa a ser feita para justamente não ficar sem fazer nada, para não ter que superar o tédio, superar a solidão, enfim, pensamentos ruins, né? Esse ano eu acho que eu tava bem evitativo e meditar ficou bem mais difícil, né? Eu decidi vir no aquário, dentre muitos passeios que dá pra fazer aqui em Osaka, porque tem sido um ano novo assim, bem emocional. Minha mãe gostava muito de aquário, sempre teve assim, presente na minha vida. E ela gostava porque trazia calma. E eu acho que aquários são bem meditativos. Eu tô entrando aqui no aquário. Ele é um aquário que tem 15 tanques, 640 espécies de peixe. O Japão tem uma tradição aí com o mar, né? Boa parte dos alimentos e muitos recursos naturais aqui são retirados do mar. E então existe essa preservação, essa coisa do respeito ao mar como uma entidade. Eu agora vim sem luva e minha mão, quando fica para fora aqui segurando a câmera, ela começa a ficar sem movimento. E eu tava vendo aqui essa arraia, é uma arraia jamanta, e eu relembrei aqui que eu tenho uma história super louca com animais marinhos. Eu acho que até a oitava série não, vai até o primeiro, segundo ano, eu ia ser biólogo marinho, ia tentar fazer biologia marinha. Daí por mercado, essas coisas, eu acabei fazendo publicidade e porque eu achei que eu ia conseguir mais emprego e acho que realmente foi uma escolha meio que sábia. Mas eu queria muito fazer biologia marinha porque eu sempre fui muito fascinado assim, pelo oceano e pelos bichos do mar. E minha família tem uma tradição meio espiritual de sonhar com as coisas. Quando coisas sérias acontecem e tudo mais, a gente tem sonhos. E eu já sonhei muitas vezes com animais marinhos muito grandes, ou então cenas aquáticas, assim, muito intensas. Desde então, eu acho que a arraia jamanta, ela é um símbolo de proteção. E agora eu tô aguardando o meu horário de entrada. Tá muito frio lá fora, daí eu vim aqui numa cafeteria americana e vou comer uma panqueca com um café e esperar dar o horário de entrada, né? Tá ventando muito, tá muito frio, não dá pra ficar lá fora, tá bem desconfortável. Enquanto eu tô aqui esperando meu pedido, eu tô pensando bastante sobre como é importante meditar. Como meditar esse ano precisa ser uma prioridade, assim. Às vezes a gente acha que não tem tempo, então que meditação é muito chata. Mas meditação, na verdade, é uma chave mestra, assim, que abre muitas portas, né? Que são as portas dentro de você. Que meditar é um processo tão fundamental quanto, por exemplo, fazer exercício físico. Ou então se alimentar bem, né? E eu acho que o conjunto desses hábitos
eles fazem você evoluir de uma maneira integral. Mente, corpo, emoção. E acho que tudo acaba ficando melhor. Não menos desafiador, mas você ganha mais habilidade para resolver as coisas, né? Essa visão aqui do Porto de Osaka no entardecer é bem bonita. Uma visão bem especial, construíram em um lugar bem especial. E o aquário ele é todo construído para relembrar um bioma do Oceano Pacífico. E ele tem mais de 640 espécies aqui. É um dos maiores aquários de água salgada do mundo. Esse é o Aquagate, é a porta de entrada. É um aquário que é um túnel também. Uau, ele é lindo. Agora eu estou entrando aqui na parte da floresta japonesa. É uma floresta de árvore de verdade. E aqui tem as lontras. Eu acho aquários levemente controversos, porque eles deixam os bichos presos também, né? Tem vários argumentos assim, né? Mas eles ainda assim estão presos. Muitos ainda estão vivos, né? Muitas espécies são preservadas por causa desses recursos, mas mesmo assim ainda é estranho ver a vida controlada. E eu acho que os aquários eles falam muito sobre isso, sobre como a gente consegue controlar as coisas até um certo ponto. Os aquários eles têm a luz, a temperatura, o oxigênio, tudo extremamente controlado, mas existem coisas ainda assim que são completamente imprevisíveis. E, por exemplo, os aquários, eles são um símbolo da energia caótica, fluida do oceano represada. E mesmo num ambiente super microgerenciado como um aquário, as coisas saem fora do controle, né? Esse é um coati da América do Sul. Lá de casa, trouxeram ali de longe, hein? Esse aquário ele foi construído em camadas. Você segue descendo em um fluxo contínuo e você vai se aprofundando no bioma e ecossistema do Pacífico. O sistema do aquário ele foi realmente pensado para você ir se aprofundando no conhecimento sobre as espécies e para demonstrar como tudo está interconectado, né? E a gente age como um bioma, um grande organismo vivo que se autorregula. E fazendo uma analogia aqui com o aquário, a gente também tem um aquário interno, né? Onde a gente consegue recuperar o silêncio. Minha mãe amava ter aquário, ela amava peixinho colorido. Ela ia amar vir aqui dar uma olhada. É muito impressionante o tamanho que as coisas chegam no oceano aberto, né? A evolução realmente é uma coisa muito, muito maluca. Aqui no meio do aquário tem o tanque principal que tem o tubarão-baleia, que acho que é o maior animal que eles têm aqui. E ele realmente é muito grande, ele é bem gentil no seu movimento. Acho que esses ambientes que evocam profundidade, eles lembram muito o arquétipo da sacerdotisa, que é, depois do mago, o próximo passo, que é o aprofundamento. A gente vive numa cultura que ela está sempre pedindo pressa e produção e velocidade, mas eu acho que o nosso próprio ritmo, ele é muito mais lento. As coisas de verdade, profundas, elas levam tempo. E eu acho que existe até uma grande metáfora no mergulho. E é uma coisa que você não faz assim, de cabeça.
Você precisa se preparar, mesmo quando você já está preparado, você precisa de equipamento, você precisa trazer recursos para fazer um mergulho profundo, porque são coisas perigosas. E eu acho que o mergulho dentro da gente também reflete esse mesmo perigo. Eu acho que você precisa se preparar para mergulhar fundo dentro de você. Você precisa ter o equipamento certo, saber como fazer, quais são os perigos. E existe muitos recursos hoje, recursos internos, externos, que te ajudam a aprofundar a visão sobre você mesmo, sobre a vida, sobre o espírito. E eu acho que é esse o caminho que a sacerdotisa aponta, por exemplo. É um caminho que não é muito externo, ele é um caminho interno. É um caminho muito mais obscuro e abstrato de se percorrer do que o que a gente está acostumado. E eu acho que uma das coisas mais legais que eu aprendi sobre meditação nos últimos tempos é o conceito de que jogo é jogo e treino é treino. A meditação, na verdade, ela é um treino para você levar esse estado pelo resto da vida, assim, em todas as relações, em todos os seus comportamentos e decisões. E acho que isso de você treinar na meditação um estado que você precisa conservar durante a vida, eu acho que é uma grande virada de chave, assim, quando você pensa na meditação como uma ferramenta de vida, uma ferramenta de vivência, para viver melhor, para alcançar potenciais, enfim, evoluir a consciência. Kabat-Zinn, que trouxe a meditação mindfulness para o Ocidente, assim, ele foi um dos responsáveis por trazer essa cultura da meditação mindfulness. Ele fala que a meditação, por exemplo, não é algo que você se agarra, mas é uma coisa que você deixa fluir sem esforço. E quando você consegue atingir um estado meditativo de verdade, você entra em fluxo com o pensamento, com o universo. Eu acho que a concentração, na verdade, não é um músculo que você consiga apertar. É uma energia que você coloca em alguns lugares. E essa energia, ela, apesar de ser reabastecida, ela é limitada por uma quantidade de tempo. Então, acho que quando a gente pensa muito mais em um depósito, um investimento de energia do que em um músculo, a gente consegue investir melhor esse recurso. Então, nesse sentido, eu acho que a prática, ela cria um espaço pequeno, onde você consegue treinar de forma controlada, sem outros elementos. Quando esses elementos eles chegam, geralmente eles são externos, a vida apresenta esses desafios para você. Eu acho que quando você já treinou o suficiente, você elaborou bastante a sua consciência, você consegue responder a essas informações, a esses jogos, a esses enigmas emocionais, psicológicos, de uma maneira muito melhor, muito mais concentrada, muito mais centrada numa verdade interna. Ultimamente eu tenho usado muito o mantra "eu crio a minha própria realidade", justamente para trazer essa noção de responsabilidade pelo que você cria e pelo que você pensa, né? E realmente eu acho que a gente cria a nossa realidade, ela estando boa ou não, são coisas que a gente está escolhendo o tempo todo. Esse ano, há uns tempos atrás, na verdade, não sei se eu internalizei uma crença ou se isso é um reflexo da realidade, eu ainda estou pensando sobre isso, mas é de como às vezes algumas conquistas elas são meio bittersweet mesmo, né? Você às vezes está realizando seus sonhos em estado de caco. Acho que eu vi essa frase no Twitter, em algum lugar assim. E realmente isso às vezes acontece. Você está realizando grandes coisas, mas que também tiveram uma demanda muito grande. Drenaram muito sua energia, drenaram vários dos seus recursos. Muitas vezes o mais importante é desacelerar, porque às vezes a gente está acelerando em uma direção completamente oposta do que a gente quer de verdade, do que é o nosso propósito vital. E eu acho que esse processo da não ação, ele é um dos processos mais difíceis que a gente consegue viver aqui na Terra, porque a gente pensa automaticamente que a ação vai resolver as coisas, mesmo que a não ação seja um caminho apontado por muitos sábios ao redor do mundo, assim, durante várias épocas. O silêncio, o vazio, ele na verdade não é vazio, ele tem um significado. Ele tem, na verdade, uma chave para todas as respostas, que é uma voz silenciosa, uma voz que sussurra. A Helena Blavatsky, que foi uma das vozes aí da teosofia, e era uma mística, pensadora sensacional.
Em A Voz do Silêncio, ela fala sobre a voz que sussurra, que é uma voz que você consegue encontrar quando você encontra o silêncio e a estabilidade interna. Consegue, de fato, desacelerar e escutar um pouco uma voz que não é sua, que não são seus pensamentos, que é além da matéria. Acho que você chega em um estado de conexão com a vida, que é uma conexão com a verdade, a sua verdade, a verdade do todo. Eu acho que é o caminho da gota voltando para o oceano. Quando eu estava aprendendo a dirigir, ficava muito nervoso, principalmente quando eu ia fazer as provas e eu acabei não passando uma vez. Daí eu fiz hipnose e comecei a usar bastante uma forma de respiração que eu aprendi já fazia tempo, mas eu nunca tinha aplicado. E a gente chama em português de respiração quadrada. E consta aí na yoga, é um pranayama bem conhecido. Uma respiração que você faz para acalmar o seu sistema nervoso. Mesmo em períodos de tensão, no pico da tensão, você consegue fazer essa respiração para acalmar o seu sistema e conseguir dar uma clareada na mente. Você inspira por uma narina, tapando a outra, por 4 segundos, daí você segura o ar no pulmão por 4 segundos e solta pela boca por 4 segundos. Aí depois você faz o oposto na narina oposta. Também é uma boa respiração para você entrar em estado meditativo. Então antes de fazer meditação, é uma respiração muito legal. Saindo agora aqui do aquário, e aí, como que andam as suas águas internas? E espero que eu consiga fazer um novo vídeo, que eu consiga editar esse vídeo e que eu consiga postar esse vídeo. Até o nosso próximo encontro. A gente se vê no próximo vídeo. Bye!